amados, sejam todos bem-vindos para a nossa mensagem, nossa aula aqui, especial, nosso estudo. Vocês sabem que o tema do nosso estudo é um tesouro escondido no campo, e nós temos falado exatamente sobre o Evangelho, o poder do Evangelho, suas características, suas exigências. E hoje nós estamos aí continuando com a nossa aula de número 6, e hoje o tema é o Evangelho e as riquezas deste mundo. Pois é um assunto delicado, um assunto que traz polêmica, muita conversa, mas nós precisamos tratar deste assunto. O Evangelho e as riquezas deste mundo. Que relação deve ser estabelecida entre a pregação do Evangelho e os recursos financeiros? Tenho certeza de que você já pensou sobre isso, ou pelo menos já ouviu alguma crítica. É claro que tem pessoas que já são de Cristo, estão na igreja, entendem a importância do investimento financeiro na obra de Deus, mas tem pessoas que não entendem isto, especialmente aqueles que estão por fora da igreja. Há muitas críticas em relação a esta relação, né? Evangelho e recursos financeiros. Primeiro, para a gente começar a nossa conversa aqui, é importante pensarmos em alguns aspectos a serem considerados, que às vezes as pessoas passam, por cima disso. Esses aspectos passam desapercebidos para algumas pessoas. Primeiro, todas as atividades humanas dependem em maior ou menor grau de recursos financeiros. Você há de concordar comigo que, logicamente, todas as atividades humanas estão relacionadas, com um grau maior ou menor, com a necessidade de recursos financeiros. E a obra de Deus não é diferente. Esse é o primeiro aspecto. Outro aspecto a ser considerado: ao longo da história, os povos foram desenvolvendo um relacionamento particular com a questão da riqueza. Isso é uma coisa que muita gente não pensa, mas os países e os povos têm relações diferentes com essa questão do dinheiro e da riqueza, tá? Por isso que em alguns países é mais natural, o investimento na obra de Deus, eles aceitam com mais facilidade. Em outros países, em outras culturas, eles já têm mais dificuldades em relacionar aí a obra de Deus com o sustento financeiro. Isso é uma questão particular de cultura, de história. Os países protestantes, que são os países mais desenvolvidos do mundo, eles têm essa questão de obra de Deus e dinheiro muito bem resolvido, Os países da América Latina, os países do terceiro mundo, já têm mais dificuldades com isso. Esse é o outro aspecto. O outro aspecto aqui existem culturas mais susceptíveis à exploração religiosa do que outras. Isso também é verdade. Então, sempre que a gente pensa em dinheiro e igreja, aqui na América do Sul, na América Latina, nós vemos a crítica da exploração religiosa, da exploração financeira. Isso porque existem culturas que são mais frágeis em relação a isto, e existem culturas e nações que estão mais blindadas a essa exploração religiosa. Então, esses são alguns aspectos iniciais. Toda atividade humana depende de recursos financeiros, em primeiro lugar. Ao longo da história, os povos desenvolveram diferentes relações com essa questão da riqueza, e também existem culturas mais susceptíveis à exploração religiosa do que outros, tá? Existem países que a igreja, os cristãos, mesmo os não cristãos, sabem que é muito natural, investir, dar dízimo, ofertas. Em outras culturas isso já é mais complicado. Muito bem, vamos para o Evangelho então. Vamos ver o que a Bíblia me diz a respeito dessa questão. Dinheiro se mistura com o Evangelho?
Dinheiro se mistura com a pregação do Evangelho. E é interessante que cada pessoa às vezes tem a sua própria interpretação disso. Eu já ouvi cada manifestação ao longo do meu ministério de tantos anos. A gente vai vendo que as pessoas vão formando as suas próprias opiniões, muitas vezes, infelizmente, sem base. Bom, primeiramente, o apóstolo Paulo trata de dinheiro no 1 Coríntios 9. Ele fala sobre a importância do sustento financeiro para o obreiro. E também ele está falando lá de uma oferta especial que ele estava pedindo aos irmãos de Corinto para enviar às igrejas da Macedônia. Então, em 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 12, Paulo está falando sobre essa questão da generosidade, semear no reino de Deus financeiramente. Esse era o contexto em 1 Coríntios 9. Ele fala no verso 12 o seguinte: se outros participam deste poder sobre vós, por que não e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Esse é no verso 12. No verso 18, ele fala mais ou menos a mesma coisa. Logo que prêmio tenho, que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Então, o primeiro aspecto que eu quero tratar aqui com você, biblicamente falando, é quando o apóstolo Paulo fala que ele preferiu um sacrifício pessoal para não ser um peso às igrejas no sentido financeiro. Paulo preferia ter a sua atividade particular de sustento para que pudesse ter maior liberdade de ir e vir a fim de pregar o Evangelho. Em algum momento, inclusive, ele disse que ele se orgulhava do fato dele não precisar depender financeiramente desta ou daquela igreja. Então ele tinha uma atividade que nós sabemos que ele fazia tendas e dali ele ganhava o seu sustento e ele então fazia a sua obra missionária. Isso lhe dava maior liberdade, né? Não precisando ficar dependendo de uma ou de outra igreja. Porém, na carta aos Filipenses, é importante lembrar, ele elogia os irmãos de Filipos porque foram os únicos que o ajudaram no momento de necessidade, né? Nas suas viagens missionárias, e ele elogia e abençoa a vida dos irmãos de Filipos. Então, esse primeiro aspecto, o apóstolo Paulo diz: eu não quero ser um peso sobre a igreja. Isso é verdade. Depois nós vemos em Mateus 10, aquele momento em que Jesus envia os apóstolos para ir nas cidades, curar os enfermos, pregar o evangelho. E é desse contexto aqui de Mateus 10 que nós temos a famosa frase: de graça recebestes, de graça dai. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Essa frase é famosa, dita por Jesus, e nós encontramos essa frase no capítulo 10 de Mateus. Então vamos lá. Mateus capítulo 10 começa com o versículo 1 dizendo: chamando seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então Jesus reúne os apóstolos e lhes dá essa autoridade para expulsar demônios, para curar pessoas, para realizar milagres. Lá no verso 7 e no verso 8 de Mateus 10, nós encontramos o seguinte. Então Jesus ele vai enviar os 12 e ele dá a seguinte ordem: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. A questão aqui a ser respondida é: o que os apóstolos haviam recebido de graça? Na verdade, o que eles haviam recebido de graça foi o poder de cura, o poder de realizar milagres e a autoridade sobre demônios. Lá do versículo 1, Jesus chamou os 12 e lhes deu autoridade gratuitamente sobre os demônios, para curar os enfermos e etc. Esta autoridade, esse poder,
era a ferramenta, seria a ferramenta dos apóstolos para pregação do Evangelho, não é? Então, o que nós temos aqui é que o que vocês receberam de graça, vocês devem dar de graça. Jesus está querendo dizer que vocês receberam esse dom, vocês receberam esse poder no Espírito Santo, e isso deve ser transmitido de graça. Então, não se pode cobrar, né, por oração ou por autoridade, por unção. Então, aquilo que nós temos de autoridade em Cristo, e todo cristão tem, e deveria exercer essa autoridade. E olha que interessante, o cristão não deveria apenas exercer essa autoridade, deveria transmitir essa autoridade também. Assim como Jesus transmite aos 12, nós que recebemos autoridade no Espírito Santo para curar, etc., nós temos essa autoridade de transferência, de transmissão para algumas pessoas. Para isso, nós não podemos cobrar de maneira alguma. Não há troca, né, dessa bênção, dessa graça por dinheiro. Tanto é que em Atos, lá no capítulo 8, teve um momento que aconteceu com Pedro e João, mais ou menos isso. Eu só quero lembrar a você, em Atos 8, 17 a 19, diz: então Pedro e João lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: deem-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Esse Simão era um adivinhador, era um mágico. E ele vendo aquilo, né, esse poder de Pedro e João, ao impor as mãos e as pessoas recebiam o poder do Espírito Santo, ele disse: opa, eu também quero esse poder para mim. Mas ele imaginou que ele pudesse comprar por dinheiro. E aí, na sequência, em Atos 8, o apóstolo Pedro repreende, diz: sai daqui, você não vai receber isso, né, em troca de dinheiro. Há uma repreensão muito forte. Então, quando nós pensamos na mistura do evangelho com dinheiro, nós precisamos entender que o que recebemos de graça foi o poder de Deus, a graça de Deus, a autoridade. Isso não pode ser trocado por dinheiro. Porém, no mesmo contexto de Mateus 10, nós vemos o Senhor Jesus no mesmo contexto, né? Nós lemos aqui Mateus 10, 7 e 8, agora o verso 9 e 10 diz o seguinte: ele está falando com os apóstolos, enviando os apóstolos para pregar o evangelho, ele diz: não levem nem ouro nem prata, nem cobre nem em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. E nós vemos também, amados, que o apóstolo Paulo ensina que o ministério da pregação e do ensino do evangelho é tão sublime que os obreiros que se ocupam dele são dignos de honorários dobrados. Isso nós encontramos em 1 Timóteo 5, 17 e 18. Então, deixando bem claro aqui sobre essa questão polêmica. Qual é a mistura entre o evangelho e o dinheiro? Bom, o poder de Deus, a graça de Deus, os dons que nós recebemos, né, a graça da oração, nada disso pode ser trocado por dinheiro. Porém, os mesmos obreiros, aqueles que servem a Deus de maneira mais exclusiva, inclusive, devem e podem, de maneira digna, receber o sustento para a sua vida. O Senhor Jesus ensina isso. No Velho Testamento, nós temos o princípio dos dízimos, né, entre Israel e as tribos de Israel, exatamente para isso, para que a família do sacerdote se ocupasse exclusivamente da obra de Deus. E é importante entender que a igreja que tem esse entendimento, desse relacionamento saudável que deve existir entre o evangelho e as finanças, essa igreja consegue progredir em sua obra missionária e consegue fazer grande diferença no mundo. Na verdade, muitas vezes o que está por trás dessas críticas em relação a dízimos, ofertas, dinheiro, igreja, é uma tentativa maligna de atrapalhar a expansão do evangelho. Há pessoas que de maneira honesta têm dúvidas a respeito disso, mas quando há uma dúvida honesta,
basta explicarmos corretamente, segundo as Escrituras, que essa pessoa vai entender. Mas tem pessoas que às vezes estão até na igreja, sendo beneficiados, são crentes, têm sido beneficiados pelo Evangelho, têm sido beneficiados pelo poder de Deus. Tem pessoas dentro da igreja que fazem questão de não contribuir com a obra de Deus. E isto é, na verdade, uma tática do inimigo para atrapalhar, para atrasar a expansão da obra de Deus. Maravilhoso seria se toda a igreja de Cristo no mundo inteiro tivesse recursos suficientes para fazer a sua obra na sua localidade e também enviar missionários para vários lugares. Então eu repito, a igreja que entende este relacionamento saudável que deve existir entre o evangelho e as finanças, ela consegue progredir em sua obra missionária e consegue fazer grande diferença no mundo. E eu nem mencionei aqui os aspectos de promessas pessoais que Deus faz para o servo que traz o seu dízimo, que traz a sua oferta e investe na obra de Deus. Existem promessas pessoais, bem particulares. Eu nem mencionei isso. Eu só estou falando dessa relação do evangelho e finanças. Espero que você tenha entendido, espero que você possa aprender com Deus a ser generoso e a investir naquilo que você acredita, se você acredita na sua igreja local. Se não acredita na sua igreja local, algo errado está acontecendo, né? Mas que o Senhor possa lhe dar entendimento dessa relação entre evangelho e finanças e dinheiro, tá bom? Fique conosco, próxima semana estaremos firmes aqui, trazendo mais alguns aspectos desse evangelho maravilhoso, evangelho de salvação. Repetindo, diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo, eu não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Chegou o tempo de não nos envergonharmos mais do evangelho de Cristo. Que Deus te abençoe, um grande abraço.